Olá a todos, eu sou Fernanda Manzini, sou farmacêutica, trabalho na Prefeitura Municipal de Florianópolis, em um centro de saúde, e faço doutorado na UFSC, na linha de assistência farmacêutica. Então, vim falar com vocês um pouquinho sobre ações práticas que nós podemos desenvolver na atenção básica para promover o uso racional de medicamentos. Uma das ações bem importantes, e daí é voltada para prescritores, sejam eles os médicos, os odontólogos, os próprios farmacêuticos, nutricionistas, enfim, profissionais habilitados a fazerem prescrição, é a gente prestar um pouco atenção na posologia, de como nós escrevemos a posologia nas receitas. É muito comum, quando a gente está no dia a dia da farmácia, pegar uma prescrição que vem escrito um medicamento usar de 12 em 12 horas, o outro medicamento usar de manhã e à noite, o outro uma vez ao dia. Na mesma prescrição, esses diversos termos, e isso confunde o usuário, acaba por vezes levando a fazer uso inadequado desses medicamentos, por não compreender os termos utilizados. Então é bem importante padronizar os termos, né? Utilizar sempre ou 12 em 12 horas, ou de manhã e à noite, ou até junto com o usuário estabelecer o horário de tomada do medicamento. Uma coisa que nós sempre fazemos na farmácia, na dispensação, é combinar com o usuário o horário de tomada dos antibióticos, por exemplo, né? Porque por vezes estudos já mostram que o termo de 8 em 8 horas, ele pode ser confundido pelo usuário, ele pode entender que tem que tomar às 8 da manhã, às 8 da noite e não às 3 vezes como é determinado. Então uma dica, eu sempre falo para o usuário, a gente sempre procura ver o horário que acorda ou o horário que faz as refeições e daí então associar. O usuário já sai do centro de saúde com um horário na própria prescrição, então ele sabe que ele tem que tomar, por exemplo, às 8 da manhã, 4 da tarde e à meia-noite. Essa é uma dica boa que ajuda então no uso correto dos antibióticos e daí vale para os outros medicamentos. O importante é sempre essa conversa, né? A dispensação ela é um momento muito legal para a gente conseguir promover o uso racional de medicamentos, porque o usuário ele acaba por vezes, ele vai ao longo do ano, algumas vezes em consulta, mas ele vem todo mês na farmácia do centro de saúde. E na rotina de todo mês, é importante que quem vá atendê-lo, seja o técnico de enfermagem ou farmacêutico, né, ou outro profissional ali, esteja qualificado e treinado para essa função. Se não tiver farmacêutico, pode contar com a ajuda do farmacêutico do NASF para fazer essas orientações e daí então nesse momento fazer uma escuta qualificada, tirar as dúvidas, né? Então procurar sempre perguntar, não, às vezes não se o usuário entendeu, mas sim se ele tem alguma dúvida, ou melhor ainda, falar para ele falar como utiliza os medicamentos, que nesse momento a gente percebe muitas falhas. Por exemplo, é comum ver usuários que fazem uso de estatinas, da simvastatina, no período da manhã, e a gente sabe que com isso o medicamento não tem ação, ou seja, o usuário faz uso correto do medicamento, mas por ser no horário inadequado, a gente não vai ter o resultado e com isso não vamos ter o uso racional desse medicamento, né? Então é importante sempre sentar com o usuário e muitas vezes a gente começa a perceber o usuário nesse todo mês ao vir na farmácia, por exemplo, um mês ele não quer pegar o AS, no outro mês ele não quer pegar o captopril. Se a dispensação ela é feita todo mês, naquela quantidade exata, o usuário no retorno precisa retirar todos os medicamentos. Se isso não está acontecendo, já é um indicativo de que não está tendo o uso racional desse medicamento, que não está tendo adesão. Então a gente precisa analisar se não está tomando por quê, né? Se tem sobra, o que está acontecendo, e por vezes nesse momento é importante detectar o que está acontecendo. Se não puder registrar em prontuário eletrônico, na farmácia eu já consigo fazer esse registro no momento da dispensação, anota o nome do usuário, leva para a equipe, porque, por exemplo, um usuário que não está aderindo à metformina, com o passar do tempo ele vai ter problemas nos exames, né, no controle da diabetes, e o prescritor, né, o médico, ao imaginar que o usuário está fazendo adesão, não está sabendo dessa informação que a gente descobriu na dispensação, ele pode aumentar o número de comprimidos a ser tomado de metformina por dia e não trabalhar com adesão. Por isso que é bem importante, pegou essa informação, passa para a equipe, né? Isso vai ajudar no controle do processo de saúde e doença dos nossos usuários. Por vezes, os problemas com o uso racional de medicamentos são por conta de uma dificuldade do usuário, né, em entender e compreender como fazer o uso daquele medicamento. E nesses momentos a gente pode identificar, por exemplo, organizando caixinhas, né, fazendo tabelas. Isso tudo muito vai depender da necessidade do usuário, né? Por exemplo, a gente precisa identificar nesse momento se o usuário sabe ler ou não.
ou mesmo se sabendo ler, se ele não é o que a gente chama de analfabeto funcional ou que tem baixo letramento em saúde, que são usuários que sabem ler, mas que têm dificuldade de entender o que está escrito em receitas, em bulas, né? Nem nessas orientações passadas pelos profissionais de saúde. Então, para esses usuários especificamente, uma caixinha ela precisa ser trabalhada com cores. Uma coisa que a gente utiliza muito na farmácia são durex coloridos. Então, a gente separa os medicamentos e identifica para cada medicamento uma cor de durex. Por exemplo, o AS é a cor rosa, o Captopril ou o Enalapril a cor azul, e daí identifica na caixinha, geralmente separa nos períodos manhã, tarde e noite, e daí isso tudo muito, não há uma regra para fazer, né? Ah, faça uma caixinha para manhã, uma para noite. Isso vai muito da combinação do usuário. E os materiais que a gente utiliza nesse momento são os que estão disponíveis na farmácia ou que o próprio usuário traz à sua residência. Então eu costumo sempre perguntar aonde ele guarda o medicamento, às vezes ele já guarda numa caixinha. E daí a gente consegue adaptar aquela própria caixa, ou então as caixas disponíveis até dos próprios medicamentos da farmácia, a gente pode preparar então com esse usuário. O ideal é sempre preparar junto com o usuário para que ele compreenda o que está ali, porque não adianta nada você colocar os símbolos, que são os pictogramas, por exemplo, que indicam um horário, um desenho para manhã, um desenho para tarde, um desenho para noite, se o usuário não reconhecer aquele símbolo e não identificá-lo. Então, uma dica, eu sempre quando faço a caixinha, eu pergunto o que o usuário entende como manhã. Ah, se ele entende o sol como manhã, a gente faz o desenho do sol. E daí, nesse momento, você pode até fazer junto com o usuário. Por exemplo, teve um usuário uma vez que me falou que ele identificava pela manhã era um pão, né? Então, na caixinha dele tinha um pão desenhado. Então, é bem adaptado a essa necessidade do usuário, né? Então, ficar bastante atento para idosos, né? Para as pessoas, né, os usuários com analfabetismo ou com baixo letramento em saúde e até os deficientes visuais. É possível fazer caixinhas para deficientes visuais, trabalhar a adesão aos medicamentos, mas daí nesse caso com deficientes visuais, por exemplo, muito mais trabalhando o tato, né? A gente tem até em alguns casos de associações que têm impressoras em braille, então dá para a unidade de saúde fazer de repente um contato e pedir algumas palavras, né, alguns textos impressos em braille e adaptar nas caixinhas. Vai muito de identificar a necessidade do usuário e, junto com o usuário, pensar em como ajudá-lo para ter uma melhor adesão aos medicamentos. Um profissional que pode nos ajudar muito na obtenção do uso racional de medicamentos na atenção básica é o agente comunitário de saúde. O agente, então, figura fundamental na equipe de saúde da família, justamente por ter esse vínculo, por estar inserido na comunidade, por fazer as visitas domiciliares, ele pode perceber situações que, por vezes, na farmácia do centro de saúde ou no consultório, as equipes não identificam. É importante o agente estar com esse olhar atento para ver como o usuário faz uso dos medicamentos na sua casa, no seu território, né? Ficar atento onde ele é armazenado, a famosa farmácia caseira, né? E nessas situações, no simples olhar, a gente já consegue identificar problemas de armazenamento, por exemplo, uma grande quantidade de armazenamento, né, de medicamentos. O que o usuário tem que ter em casa, né? Muitos me perguntam o que tem que ter na farmácia caseira. Tem que ter os medicamentos que a gente faz no uso contínuo, né? Então medicamentos de hipertensão, diabetes, o que for do usuário, e um outro medicamento para dor, para alguma situação aguda que o usuário já tenha, né, já tenha mais costume de utilizar. Fora isso, é importante não ter mais medicamentos em casa, né? O ACS pode trabalhar nesse momento a fazer o recolhimento de medicamentos, por exemplo, de medicamentos que o usuário acabou não aderindo, não usou até o final, um antibiótico, ou tratamentos incompletos, ou que já foram suspensos, que não fazem mais uso. O excesso de medicamentos em casa, ele pode promover intoxicações, o uso em situações inadequadas, por exemplo, está com uma dor, ele acha que aquele antibiótico pode ajudar e não vai mais fazer efeito, ou até mesmo pode ser perigoso o uso por crianças ou em situações de tentativa de suicídio. Então é importante identificar, recolher esses medicamentos, até porque o usuário uma hora vai acabar descartando e acaba descartando inadequadamente, jogando no vaso sanitário, jogando no lixo comum, né? Então é responsabilidade da prefeitura. Os medicamentos que a prefeitura forneceu, ela se responsabilizar pelo descarte. A gente chama isso de logística reversa. Então a prefeitura tem que juntar esses medicamentos, seja no centro de saúde ou no almoxarifado, e então dar a destinação correta, né, aterro sanitário ou incineração. Caso o município não tenha essa estrutura, existem algumas farmácias comerciais, principalmente grandes redes, que fazem esse trabalho. Então se informem e avisem o usuário. Dá para fazer atividade de sala de espera, estimulando, né, o usuário a trazer esses medicamentos.
Uma outra situação que o agente comunitário identifica na casa é o problema com a adesão do usuário que não está sabendo ali, numa conversa, ele facilmente pode identificar se o usuário está sabendo ou não utilizar os medicamentos. E pode aí, então, identificar um usuário para a gente fazer uma caixinha, como eu já havia falado anteriormente, ou uma tabela, ou discutir junto com aquele usuário. A gente pode, inclusive, capacitar o agente comunitário para ele ser o agente de fazer esses instrumentos de facilitar a adesão. Então, pode ser uma capacitação, seja na reunião de equipe, seja na reunião do centro de saúde, ou até mesmo uma atividade com o NASF, contar com o farmacêutico do NASF para essa situação. Então, trabalhar, fazer uma oficina com os agentes comunitários para que eles compreendam o papel deles na promoção do uso racional de medicamento. Bom, essas foram algumas dicas, né, de como a gente pode trabalhar o uso racional de medicamentos na atenção básica. Eu dei um destaque aqui mais um pouco para a dispensação, né, e para o papel dos agentes comunitários, mas a continuidade, então, o outro conteúdo você pode ver na parte teórica, lá tem mais sobre como a gente pode promover o uso racional de medicamentos na atenção básica. Obrigada.